Olá, estamos aqui em um programa, edição mais do que especial. O que você vai vivenciar nesse episódio é algo incrível que vai agregar muito para o seu desenvolvimento, além de abrir para nós aqui excelentes oportunidades de negócio. Para você que é empreendedor, que tem nos acompanhado, que tem assistido nossos programas de forma regular, toda semana, você com certeza vai me agradecer muito pelo presente que nós vamos dar para você nesse episódio de hoje. É ou não é, Mateusão? Empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, apertem os cintos, porque esse podcast aqui certamente vai ficar para a história. Jamais trouxemos uma pessoa, uma figura como ilustre como essa aqui, neste dia tão especial. É isso, meu querido? Com toda certeza. Ele é inspiração para todos nós aqui que trabalhamos nesse mercado network aqui em Brasília. Referência no mercado aqui, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. Tem muito para nos ensinar e muita oportunidade para te oferecer. Senhoras e senhores, vamos receber com muita alegria Vinícius Postai, CEO da Moai. Seja bem-vindo, Vini. Querido. Obrigado, pessoal. Eu não tenho essa voz, né, essa entonação e essa habilidade de comunicação como vocês, mas estou muito feliz de estar aqui e contribuir um pouquinho sobre o que a gente sabe, né, de networking, troca, crescimento de negócio. Então, é uma grande honra. Obrigado demais pelo convite. Não. E o Moai já tá na tela. Muito bom. E é difícil, quem não conhece, né? Isso não ia querer Coca-Cola, todo mundo sabe que é. Você sabe por que esse M é cortadinho assim? Então, a gente quer descobrir esses detalhes hoje, Vini. Por quê? Sabe aqueles bonequinhos de palitinho que você pinta assim? Sei. Ele representa aquele bonequinho. Se você botar a bolinha ali em cima, são vários com a mão dada. Legal. Massa uma pra linguagem caraca, subliminar. Você jamais iria entender esse contexto se não fosse detalhado dessa forma. Tão subliminar que as pessoas sentiam essa rede, essa conexão, mesmo sem conseguir interpretar a logo do negócio. Exatamente. E agora o Vinícius está trazendo mais um primeiro segredo, hein? E ele vai revelar todos. E sabe de onde vem Moai? Por quê? Moai vem de um arquipélago de ilhas chamado Okinawa. Uhum. E muito antigamente, nessas ilhas, tinham tribos. E cada tribo tinha uma tecnologia e um desenvolvimento diferente. Sim. Então, em determinado momento, quando eles aprenderam a navegar, eles entenderam, tem aquela tribo que sabe fazer casa de bambu, mas ela não sabe pescar muito bem. Eu sei pescar e eu manjo um pouco de agricultura. E aí eles olharam e falaram, ora, por que a gente não cria um grupo para trocar experiências de desenvolver todas as tribos juntas? E o nome dado desse grupo foi Moai. Caraca, que legal. Um contexto depois disso ainda tem aquele contexto das Ilhas de Páscoa, das estátuas, mas o nosso vem dessa metáfora das tribos ali, do desenvolvimento. E que tem tudo a ver com o mercado. Mercado network, das conexões. Vini, claro, todo mundo que está nos assistindo, muito provavelmente, não vou colocar todo mundo, porque como é que funciona? Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, boa noite, Japão, porque esse podcast ele é apresentado não só no Brasil, mas no mundo inteiro através das nossas plataformas digitais. Aqui em Brasília, com certeza, todos conhecem a Moai. No Brasil, muita gente já está sabendo que é a Moai. E você que ainda não é, você que é de fora daqui, Itália e Japão, como o Matheus bem mencionou, porque a internet não tem fronteira, você vai ter a oportunidade de saber o que é a Moai. Então vamos começar? Explica para a audiência, Vinícius, o que é a Moai? O que a Moai hoje entrega De onde veio? De onde veio, exatamente. De onde surgiu essa ideia revolucionária? Porque quando você começou, esse mercado não existia, quer dizer, não existia esse mercado em Brasília. Uhum. Realmente desbravou todo esse matagal aí para poder abrir o caminho para outras empresas que hoje vêm trabalhando também com esse contexto do network. Mas você é pioneiro nesse negócio. Então, como é que surgiu e o que é a Moai hoje, para o pessoal conseguir entender? Bom, Moai é um clube de líderes. Uhum. Hoje nós somos o maior de Brasília e no nosso segmento, talvez um dos maiores do Brasil. Não parei para fazer essa pesquisa, mas hoje nós temos aí mais de 700 empresários, né? Uma rede 100% feita de donos de empresa. Perfeito. Estamos com planos de abrir para lideranças também, mas a priori são só donos de empresas, o que torna o networking ali um pouco mais próximo dos tomadores de decisão, que era o nosso princípio. Ora, o cara está no evento e se eu fechar uma parceria, a gente resolve isso agora. Mas de onde surgiu, assim como do brasileiro, né? Surge da necessidade. A gente tem essa característica exatamente. No Brasil de um empreendedor não por escolha, mas por necessidade. Perfeito. Então, eu era executivo de mercado, eu trabalhava numa empresa chamada RNP, e eu era gestor de projetos lá.
Então, basicamente, a RNP é uma OS e ela ganha uma verba de P&D de cada um dos ministérios. Então, eu passava na esplanada, ia lá no Ministério da Saúde e o Ministério falava, olha, eu estou precisando, isso há mais de 10 anos atrás, conectar mais de 200 hospitais em rede de videoconferência. Aí eu ia no Ministério da Cultura, ele falava, olha, eu quero gravar todos os canais de televisão brasileira e criar um grande acervo cultural, então para isso eu preciso construir um data center na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Então o que eu pegava? Eu pegava essas demandas que ninguém sabia como resolver e eu tinha que montar um time que solucionasse isso. Entendi. Então eu viajava o Brasil inteiro e ia atrás de especialistas. Aí eu juntava um cara de engenharia, um cara de software, e falava, gente, o nosso desafio é esse, vamos resolver esse problema juntos? Então eu vim de um universo onde para encontrar soluções eu precisava falar com quem entendia, com quem sabia resolver o problema. Em determinado momento, você fica cansado ali da CLT, quando você decide empreender, cara, é um caminho sem volta. E aí isso aconteceu ali com meados de 26 anos de idade. Falei, cara, eu vou empreender. Cansei de trabalhar CLT, tem que ficar batendo ponto, não quero mais isso, eu quero gerar um impacto positivo no mundo, eu quero mais. E eu falei, olha, vou fazer o que eu já faço aqui. Eu vou atrás dos clubes de networking, eu vou atrás de empresários. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Aí eu fui em todos. Tinham vários aqui em Brasília que existem até hoje, muito bons. Mas a minha expectativa era, eu quero conversar com grupos de empresários para levar um problema que era, eu quero abrir uma empresa. E eu quero que eles me ajudem na troca de experiência e chegar a uma solução. Perfeito. E o que eu encontrei? Quero vender meu produto ou serviço para você. Quero que você veja essa palestra. Quero que a gente tome um café da manhã juntos. Eu falei, cara, muito legal, velho, mas que horas que a gente vai falar de negócio? Que horas que eu vou sentar Só tinha a venda ali, né? Só tinha, não só a venda, né? Os eventos, a gente faz hoje, muitos eventos de networking, eles são muito importantes. Mas carecia da profundidade. Perfeito. E da vulnerabilidade. Então eu precisava sentar numa mesa e falar assim, cara, eu tenho aqui 300 mil reais, eu quero abrir um restaurante. O que você acha? Então era muito pobre, porque eu ficava no superficial das relações. E é claro, todo mundo sabe fazer network, na medida que você participa, você pode ir construindo. Mas eu vi uma oportunidade desse modelo. E aí eu comecei a pesquisar, na época só existiam grupos masterminds, né? Tinha o Conrado Adolfo e tal. Sim. Só que esses grupos, eles eram temáticos e em torno de uma única pessoa. E eram extremamente caros. Eu falei, cara, não é possível que não exista nada disso no mundo. E aí eu descobri algo similar a isso nos Estados Unidos. Lá você tem duas principais empresas que são exatamente o que a Moai é, que são as minhas inspirações. Uma delas chama The Alternative Board, que é board alternativo, e a Vistage. Só a Vistage tem cerca de 48 mil executivos. Caramba. Mas o modelo deles era executivos sêniors, então grandes empresas com faturamento acima de 300 milhões de dólares. E aí eles tinham um negócio chamado Business Advisory Groups, que eram grupos de aconselhamentos entre executivos. Eu falei, então esses caras que faturam mais de 300 milhões de dólares, que tem mais de 40 mil membros, desde a década de 60, entendem a importância de ter uma reunião mensal com outros players para tomar decisão estratégica. É o mastermind, né? Isso daqui é uma ideia interessante. Como que funciona o modelo? Eu aprendi muita coisa lá. Fui para os Estados Unidos, conheci uma galera. E aí, por exemplo, os coordenadores desses grupos são executivos aposentados. Cara, você já parou para pensar se tu passa 30 anos da sua vida coordenando uma empresa multimilionária com mais de 5 mil funcionários e aí você aposenta? Irmão, esse cara vai surtar dentro de casa, velho. Ele não vai querer ficar na praia o tempo todo. Você dá para ele um grupo, né? Então, o que eu fiz, basicamente, foi pegar esse modelo, voltar e falar, velho, beleza, quem que eu conheço de empresário grande? Eu falei, não conheço nenhum empresário. Então, não vai adiantar eu chamar os grandes executivos para isso. Então, eu fui na faculdade, chamei meus amigos que tinham empresa e falei, mano, eu tive uma ideia, eu vou fazer um Business Advisory Group. Isso você com 26, 27 anos ali, né? Aí eu fiz um grupinho, velho, já tinha uma galera bem maneira que eu conhecia. Aí o nome da Moai era You Master, você masterizado, sacou? Legal. A ideia era você entrar na mesa e você ficar masterizado. Era pilante o brand. E, começou a dar certo, velho. Antes a reunião era toda semana, eu testei 15 dias, eu tentei mensal. Aí daqui a pouco eu tinha 5 grupos, daqui a pouco 6 grupos, 7 grupos. Aí eu comecei a colocar coordenadores. Aí essa galera começou a falar, a gente quer evento também, a gente também quer o evento de networking, a gente quer conteúdo. E aí eu tinha bebido muito da fonte da perestroika.
Eu já tinha ido para Harvard fazer algumas mentorias, então eu tinha muita ferramenta na minha mão, muito modelo. E aí eu comecei a instrumentalizar, velho, pedi demissão e falei, cara, vou seguir, porque conectar empresários, velho, evita que eles tomem decisões erradas e a gente faz nada mais do que tomar decisões. Então, se eu melhoro as suas decisões, eu melhoro os seus resultados. Perfeito. E a gente para debater pouco sobre as nossas decisões de negócios, né? Todo mundo fica, será que eu contrato uma agência ou não? Será que eu internalizo ou não? Como que a gente estava conversando aqui antes? Como que eu estruturo uma área comercial? São questões, velho, que quando a gente tenta decidir sozinho, elas com certeza serão mais pobres do que se você decidir isso com um grupo de empresários que já estruturou uma área comercial, que já desenvolveu, entendeu? Então essa foi a lógica ali do negócio. E ali você começou essas ideias estando ainda na CLT? Sim. Até o 5º grupo, eu saía às 6 horas da tarde e coordenava o conselho de 7 às 11 da noite. Eu passei os 2 ou 3 primeiros anos da Moai coordenando todos os conselhos. Entendi. Trabalhando umas 14 horas por dia. E aí você testou, você viu que o negócio realmente funcionava aí que você fez a virada de chave, a transição, né? Sim, aí quando eu saí, aí o jogo fica sério, né, velho? Eu costumo falar para alguns empreendedores que, cara, se você tem um emprego, você ainda não tá, você tem um hobby de empresa, mas você não é empresário. Porque, velho, você tem que ter o skin no the game, sacou? Então, quando isso aconteceu, que, contratei o primeiro estagiário, comecei a ter uma equipe, aí que as coisas começaram a desenrolar. E o produto, velho, ele tinha... Como não existia no Brasil esse modelo, existia mastermind. Não é um mastermind o nosso grupo. Nosso grupo é um conselho de tomada de decisão estratégica. Perfeito. No que ele se difere? Porque são inúmeras pessoas tomando decisões estratégicas de negócio. Esse grupo, ele é diverso, então entram, saem empresários, vão em outros contextos. É um pouco diferente, mas o conceito é parecido. Porque não gira em torno também de uma figura só. O mastermind brasileiro aqui é muito em torno, por exemplo, do Conrado. Você tem o exemplo do Conrado aqui, né? É muito em torno da figura do Conrado. Aqui não, há uma diversidade de empresários que te ajuda a chegar na decisão. Legal. Exato. Te aconselhando para aquela decisão. E tinham existem até hoje, muitos pequenos detalhes para você conseguir colocar um conselho que funcione. Então, por exemplo, se a proposta básica de um conselho é a troca de experiência prática, não adianta eu ter quem não tem experiência. Perfeito. Só que a gente vive num mercado onde 98% das empresas são micro e pequenas empresas. Então eu falei, a gente precisa ter uma escola de negócios para capacitar os empresários no básico de empreender. Então, hoje a gente tem 140 empresários, pelo menos, num produto nosso de early stage, que é uma aceleração. Entendi. Cara, você chega na sala e pergunta, quem aí tem um plano de ação? Uma pessoa levanta a mão. Então, o empreendedor, ele tem um caminho que é muito legal, porque com pouca coisa, ele dobra ou triplica de tamanho. Isso. Que é estipular meta, fazer um plano de ação, dar uma olhada no planejamento financeiro, criar algum nível de governança. Tudo isso, eu não consigo entender como que um empreendedor consegue executar uma empresa, gerir uma empresa sem meta. Então, hoje é um dos produtos, tanto é que é o único produto que eu coordeno hoje na Moai, que são os early stages. O restante todos têm coordenadores, porque eu tenho tesão nele. Então, você chega lá e fala, cara, vamos desenvolver um plano aqui. Fazer isso, e aí você começa a dar velocidade no empresário e aí ele vai para um conselho que daí você já exige alguma experiência. Se eu tenho 10 pessoas e uma entende de negócio, essa pessoa não vai receber. E dentro de um conselho precisa dar e receber. Então, todo mundo precisa ter uma experiência para compartilhar, que senão vira um mastermind, nem mastermind, vira uma mentoria. Uma mentoria. De uma pessoa que entende bem de negócio. Isso. E aí tudo bem, é um excelente produto também, mas não é um conselho estratégico. É uma mentoria com uma pessoa... É um outro negócio. Exatamente. É um outro negócio. E Vini, isso aí foi mais ou menos meados de quando? Meados de quando? Cara, eu sou péssimo de data, mas foi 6, 7 anos atrás. 6, 7 anos atrás. Exato. Isso aí nós estamos falando de 2017, 16. 2017, 16, por aí. Pois é. E aí, quando é que você viu realmente que o negócio ele ficou sério? Porque assim, até então era uma situação que você viu ali uma oportunidade, mas você estava testando, estava vendo, cara, vou começar a me estruturar. Mas quando foi o momento que você deu o estalo e falou, cara, isso aqui é o que eu quero realmente pro resto da minha vida? Na pandemia. Foi? Na pandemia? Quando tinham muitos empreendedores, quando a gente estava ali, eu devia ter, antes da pandemia, uns 180, 200 e poucos empresários. Então, muito comum nas entrevistas, né, de entrada na rede,
eu conversava com muitos empresários e falava, cara, eu não gosto de networking, não preciso de networking, velho. Minha operação tá aqui há 35 anos rodando, eu nem piso lá na empresa, não quero saber dessa parada. Aí chegou a pandemia. Irmão, caos na terra, velho. Galera tendo que fechar, não sabia o que ia fazer. Eu, velho, tinha um escritóriozinho de 25 metros quadrados e 2 estagiários. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, velho? Aí eu chamei várias pessoas que eu conhecia que eram muito inteligentes. Falei, mano, a gente precisa de um plano de emergência. No primeiro ano da pandemia, eu fiz 255 lives, velho. Caraca. Eu fazia live todo dia. Eu ia todo dia pro escritório. Pelo Instagram? Pelo Instagram, pelo YouTube, convidado com outros. Perfeito. E aí, velho, tinha galera de bares e restaurantes. Com outros empresários. Né? Entrei em contato com o iFood. Falei, mano, eu preciso de alguém do iFood para conversar. E foi muito legal. Legal. Porque na pandemia te deu acesso ao nível de empresários que eles não estavam disponíveis antes. Tava todo mundo fazendo isso. É verdade. Então eu peguei o grupo de real estate, eu chamei o Alexandre Frankel da Housey para bater um papo no que ele ia fazer de ação. Aí eu liguei nas superintendências dos bancos e falei assim, irmão, preciso de crédito. E eu tenho 300 empresários aqui que estão sedentos para saber o que vai acontecer. Então, antes de sair as linhas para mercado, eu já tinha toda a minha base estruturada em documentação, o que precisava, pré-validado. A gente conseguiu a grana muito mais rápido. Só que eu tinha muito empresário pequeno e não teve falta de crédito no mercado. Teve falta de estruturação. Perfeito. Foi nessa hora que ele entendeu, puta, eu não cuidei da minha contabilidade. Pô, eu não emiti nota fiscal, agora eu não tenho faturamento mínimo para pegar um Pronamp, que é uma mãe de um empréstimo. Na época, os juros, na época da pandemia, os juros chegou a 2%. Né? Chegou. Os juros estava a 2%. Não, a gente conseguiu 0,8 com 24 meses de carência e 5 anos para pagar. Era uma loucura. Rapaz, foi o melhor momento de pegar dinheiro. Foi. Então, cara, isso me deu o sentimento de falar, cara, ter um ativo social é ter poder. A gente consegue resolver problemas muito mais rápido e de uma forma muito mais eficiente. E aí, dentro desse negócio, começaram a ser vendidas e compradas algumas empresas. E eu conheci uma boutique de M&A, que hoje se tornou minha sócia também. E ele olhou e falou assim, Vini, seu modelo é muito bom para os pequenos empresários, mas ele é muito melhor para os médios, para o middle market. Vamos criar um conselho C-Level e esse conselho tem que ter, e eu tirei da minha cabeça. Eu falei, cara, vamos sair do simples então, vamos pegar a galera, porque isso é muito legal, né? O cara fatura mais de 4,8 alguma coisinha, aí o jogo fica de gente grande, porque daí você sai do simples, você tem lucro real, presumido, financeiro fica maior, provavelmente você tem mais de 20 pessoas na equipe, então você já tem que saber de cultura, liderança, contratação. É outro game. É outro game, e aí as decisões ficam muito mais complexas. Eventualmente, para o cara que é muito pequeno, um early stage, uma mentoria funciona até melhor. Sim. Porque, cara, o que você precisa fazer no início, é óbvio. Tá embrionário. Cara, você monta esse plano de ação e volta aqui. Monta esse plano estratégico, precifica esse produto. Então, a gente te estipulou que essa base teria uma proposta mais de mentoria e criamos o C-Level. Nessa época, eu levava 1 mês e meio, 2 meses para criar um conselho. Quando a gente lançou o C-Level, a gente vendeu em menos de 24 horas online, no meio da pandemia. E aí, nessa linha, a gente abriu 7, 8 conselhos C-Levels. Aí depois a gente abriu o High-End, que são empresas que faturam mais de 100 milhões. E aí, a gente começou a criar estruturas de matchmaking. Quando você tem uma empresa que fatura 900 milhões dentro da base e trazendo desafios estratégicos, a gente consegue conectar a empresa que acabou de abrir, que faz brigadeiro no aniversário dessa empresa, e você começa a criar uma rede que retroalimenta tudo. Então, você tem uma Estônia, por exemplo, que é cliente nossa há muitos anos, ela abriu uma nova marca chamada Milk Lab. A ideia nasceu dentro de um conselho, o branding foi feito dentro de um conselho, o investidor foi dentro do conselho, os sócios, tudo foi dentro do conselho, ele não precisou se mexer nada. Então, muita gente pergunta, o que é networking para você? Para mim, ativo social, networking é velocidade, velho. Total. Você faz as coisas mais rápido, melhor, com mais força. Então, antes de vir para cá, eu estava numa reunião com o pessoal que se chama Instituto CC, Instituto Contra a Cultura, que é do Fula, um dos meus sócios também. Pô, eles trabalham com um nível de... Um programa deles de liderança chama Sociedades, que é uma aceleração. Você define um Roma, tudo vai a Roma. Você define um Roma, que é um objetivo, e você acelera tornando aquele objetivo. Legal. Cara, a gente fomos montando uma parceria pra gente conseguir somar. Então, velho, eles atendem Big Corps, eu não atendo Big Corp. Pô, o clube de líderes atende um segmento de mercado, uma região que eu não atendo. Cara, eu consigo. Então, a gente começa a conectar. Então, hoje, o meu desafio está sendo
o networking entre redes. Excelente. Então, eu fiz uma parceria com a principal rede de João Pessoa, chamada Soma, com Geraldo. Velho, a gente abriu uma Bluefit em João Pessoa. Caramba. Então, tem um membro aqui que fala, cara, eu quero expandir. Ligou lá, velho, eu conheço tudo. Imagina a Moai de João Pessoa, né? Enfim, e aí eles têm todos os acessos. Aí eu falei, pô, a gente tá precisando de Florianópolis. Fiz uma parceria com uma empresa de mulheres gigante que tem 30 cidades de Florianópolis. Então, esse contato com redes é muito importante para o empresário. E, por que eu devo investir nisso? Por isso. Você não tem como hoje entender de todas as áreas do negócio. É muito complexo. Viu? Então você tem que ter alguém que entende muito de finanças, que está uma ligação em distância. Alguém que entende muito de marketing, alguém que entende muito de processo. E nessa medida, costumo brincar Excelente. que... Você vê que o Vini é ligado a uns 220, né? É ideia vezes 2. Não para. Isso é muito bacana, né? E eu vejo também em você um objetivo central muito bem definido. Você sabe onde você quer chegar. Sim. Né? Você sabe exatamente com clareza. Eu acho que isso falta muito também no empreendedor hoje, que ele não sabe para onde ir. A gente estava conversando ali nos bastidores e você contou ali o plano para 5 anos. Sim. Tem empresário que não sabe o que ele vai fazer em outubro. Em uma semana. Né? Não Tem sabe. empresário que não sabe fazer uma semana. Ele vive segundo a filosofia segundo a filosofia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vida leva eu. Não tem planejamento nenhum. Agora como isso, Vini? Como você colocar realmente na cabeça do empreendedor que ele precisa se planejar? E como você chegou nesse nível de planejamento, né? Como você tem essa clareza do que você quer para os próximos 5 anos? E como você chegou nisso e como você faz para poder metrificar, né? Passo a passo ali, se você está realmente conseguindo conquistar aquilo que você colocou. Legal. Cara, eu acho que colocar na cabeça de alguém é muito difícil. Então, a gente cria alguns espaços de conscientização. Então, a gente cria alguns eventos temáticos, a gente traz algumas abordagens. Principalmente, a gente mostra case. Cara, eu conheci, tem um grande case, isso tem antes da pandemia. Eu fui num cliente em Águas Claras. Aí eu cheguei lá e falei, velho, eu não vou no seu escritório não, vem até mim que eu quero entrar aí na Moai. Aí ainda era o único comercial da Moai, na época que era um estagiário só. Entrei numa portinha branca, velho, entrei naquele escritóriozinho super simples, daquele de R$600 o aluguel, de uma salinha desse tamanhozinho, em cima de um shopping. Eu falei, cara, o que esses caras fazem? Aí tinha 2 irmãos lá dentro. Aí eles, irmão, é o seguinte, a gente vem de cidadania italiana. Aí o bicho, tu vem de cidadania italiana, velho. Que diabo é isso? Que isso? Aí eles, aí a gente vai crescer pra caramba, a gente tá com um plano, velho, de faturar alto e a gente quer entrar na Moai porque a gente não entende nada de negócio. A gente é da área técnica, a gente é bom em processo, em tecnologia No e tal. ofício, é bom no ofício. Aí eu falei assim, cara, beleza, vamos entrar no conselho então, já que vocês estão querendo acelerar. Voltei pra casa, falei pra minha mulher, falei, amor, hoje eu vendi pra um cara, velho, que tá viajando na maionese, velho. O cara vem de cidadania italiana. Quantas pessoas precisam de cidadania italiana, velho? Beleza, ela riu também. Cara, hoje, esses meninos estão faturando 280 milhões de reais. E eles estão com mais de 300 funcionários, velho. Tem muita gente que nesse cidadania Eles italiana. criaram uma máquina, velho, de crescimento absurda, com uma cultura igual o Google, assim. Por quê? Esse case, e eles estão dentro como coordenadores dentro da Moai, esse é um case que impressiona porque a pessoa vê que ele nasceu aqui em Brasília do zero. O que ele fez diferente? Ele planejou. Então, como que eram com eles? Eles chegavam numa reunião de conselho, eles falavam assim, olha, você precisa estruturar uma área de pré-vendas. Ele voltava no próximo mês, está aqui, minha área de pré-vendas. Pô, você precisa estruturar melhor a sua precificação. Dava um mês, ele está aqui, a precificação. Agora você precisa... Ele seguia a risca exatamente o que era aconselhado ali. E aí ele usava a Moai na melhor forma possível. Porque ele chegava ali, ó, agora a gente está precisando de cultura organizacional. Moai, quem tem aí de cultura organizacional? Vamos conversar. Chegava, velho, implementava. Então, foi um mérito deles totalmente. Igual eu costumo falar, a Moai é como se fosse uma academia de alto padrão, a Bodytech ou o NIC. A gente tem os melhores equipamentos, nutricionista, endocrinologista, acompanhamento de tudo que você imaginar. Mas se você não for para academia, Não adianta. você não vai fazer igual a mim, sacou? Verdade. Então eles utilizaram da estrutura. Então, respondendo a pergunta, você precisa conscientizar e colocar essas pessoas dentro do espaço que ela entende que, cara, o futuro não vai vir até mim se eu não criá-lo. Eu não vou conseguir deixar as coisas acontecerem organicamente. Quantos empresários vocês conhecem que falam assim, cara, eu preciso vender mais? E o cara não tem um comercial na empresa, velho. É, exatamente. Sacou? Ele busca o clube. A forma mais ineficiente de você vender é ir para clube de network.
Fala de novo, Vinícius. A forma mais ineficiente de você vender é indo para um clube de networking. Pronto. Porque se você está num clube de networking procurando venda, é o tempo mais caro da empresa, que é o do founder, que é o do dono. E você não está com problema de network, você está com problema comercial. Exatamente. Você precisa estruturar o seu funil de vendas. Você precisa criar seus canais de vendas. Então não é ali. É muito... Se eu for dentro um evento de networking, dura 4 horas. Em 4 horas hoje, um pré-venda faz 60 ligações, velho. Exatamente. Entendeu? Então, você precisa entender sobre Tem que conceituar melhor o que é uma relação em network. Porque não é exatamente o que você deixou muito claro. Não é ir lá para vender. Isso aí talvez seja uma consequência, vai desaguar nisso. Mas o intuito de conviver numa comunidade network vai muito além do que vender. Porque é aquilo que você colocou. Você está usando o seu tempo dentro de um contexto que não é para venda. Né? O objetivo final não é a venda. E acaba deixando de investir naquilo que deveria, que é a estruturação do seu fluxo de venda, sua parte comercial. E você analisa um ponto, né? Clube de networking ou relacionamento, ou seja lá o que for, é a sua pior estratégia para venda. Mas deles virão as suas maiores vendas. Sim, com certeza. Porque aí o ativo social é quando entram as grandes oportunidades, as grandes parcerias. Eu me lembro, eu tenho até um case aqui para poder comentar. Quando eu conheci o Daia, eu entrei para o Líderes do Brasil, no primeiro mês, eu fui para uma reunião, um encontro, né, do Líderes. Eu, nessa época, eu tinha uma loja de cosméticos. E aí eu conheci lá uma pessoa que era da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E eu conversando com ele, ele falou, cara, a gente tem aqui um programa hoje que está rodando, né, nas cidades sobre beleza, sobre empreendedorismo feminino e tudo mais, e eles precisam de produtos de beleza para poder colocar nos cursos, porque são cursos gratuitos, né? Para pessoas que querem se formar em hair design, alguma coisa do tipo. E eu vendi esses produtos. Então ali já saiu um negócio. Primeiro mês que eu estava dentro do negócio, né? Então assim, as pessoas elas precisam entender realmente que o que você falou é o que realmente acontece. É um network, é você trabalhar ali com outras pessoas que têm outras ideias e outros acessos. A gente precisa mudar os acessos. Sim. Né? Agora, como funciona na prática? Para quem ainda não conhece a Moai, né? Já ouviu falar ou ainda não sabe como funciona, como ela faz para poder acessar esse grupo? Como é que funciona na prática? E o que muda realmente na vida dela quando ela entra? Antes do Vini responder essa pergunta, ele levantou uma bola aqui que é muito importante, que eu não vou poder deixar essa bola cair e dar um tapa nela. Que é o seguinte, a gente tem percebido, eu acho que você também tem essa mesma percepção pela fala que você trouxe aqui, que o problema das pessoas não é, às vezes não é nem conhecimento, elas sabem o que tem que ser. Acho que todo empreendedor que está nos assistindo aqui sabe que tem que ter um plano de negócio. Tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter bem estipulado suas metas, assim como fez o pessoal da cidadania italiana, que hoje está faturando milhões. Ou seja, é fazer aquilo que tem que ser feito. E por que não fazem? Sabendo que tem que ser feito, por que não fazem? Hoje eu defendo uma ideia, Vini, de que o problema está em vícios comportamentais. Ou seja, o cara sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Aquele cara que sabe assim, pô, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Eu quero ficar no shape, quero ter o gominho, tal. Ele tem o ambiente, que é a academia, Bodytech, Moai, etc e tal, nessa analogia que o Vinícius trouxe. Mas não vai. Porque ele está travado, o comportamento dele está travado, condicionado a uma zona de conforto horrorosa. Amigo, pode ser que esse seja o seu caso. Sabe o que esse cara faz? Ele acha que o problema dele é falta de conhecimento. Aí você vai fazendo mentoria, pagando curso, pagando um monte de coisa na internet aí e acumulando mais conhecimento, mas ele não faz aquilo, ele não consegue aplicar nem o que ele sabe. Mas sabe que antes de você responder, Vini, sabe por que eu acho que acontece isso aí também? É a questão do ponto de referência. Dentro de um grupo como a Moai, o Líderes do Brasil, você tem em quem ter uma referência. Às vezes o cara faz uma mentoria, às vezes ele tem ali todo o conhecimento, ele sabe que precisa ser feito, só que ele não tem aquele estímulo. Pô, bicho, o cara do meu lado aqui tá fazendo. Cara. Isso é se ele fez e deu certo, pô, comigo vai dar certo. É aquele amigo também. Que vai pra academia com você. Não, vamos malhar assim, bora lá. Vamos junto. E você fica com vergonha de não ir, de faltar e tal. É verdade. Mas conta pra nós aí. Mas isso que você falou é fantástico, velho. Quase todos os desafios do ser humano. Eu tenho um grande mentor chamado Mero Reis. E ele falava assim, não somos seres racionais.
somos seres emocionais que usamos da comunicação para explicar nossas razões, né? Da inteligência para explicar nossas emoções. Então, quase tudo está ali. É por isso que um dos principais pontos, até quando o membro vai entrar na Moai, a gente bate muito em cima de propósito. Perfeito. Quando você entende o seu propósito, aí você vai ter a energia necessária para agir. Então, para mim, o propósito está muito claro. Eu sou completamente apaixonado pelo propósito de impactar os empreendedores. Eu realmente acredito que há a maior alavanca para criar um mundo melhor. E eu vivo isso. E o seu propósito como empresário, ele vai te mover. Tem vários outros pontos aqui, né? Você tem que entender, cara, onde eu quero chegar financeiramente, onde que eu quero chegar para minha família. Quando você vai refletindo tudo e esse propósito chega no seu ponto e as coisas somam, você ganha energia. Então, às vezes, o cara não vai na academia porque o propósito dele ter o gominho é puramente estético e aquilo não move ele. Perfeito. Então, às vezes, quando o propósito está maior do que aquilo, então, tá em torno da minha saúde mesmo, ou, poxa, para mim, um pilar importante na minha vida é o lado estético, cara, aí você conecta. Às vezes o cara tá namorando, tá casado, fala, não preciso me preocupar com a beleza, não. Aí fica solteiro, a mulher dá um pé na bunda. Aí, rapaz, ele corre pra academia. Eu bati muita cabeça, né? Ano passado foi um ano bem turbulento pra mim, então eu passei por um período, ganhei peso e tudo mais, e eu fiquei quebrando a cabeça nisso, tentando ir pra academia, até que, esse ano eu me encontrei no tênis. Eu falei, cara, eu adoro. Legal. Aí agora eu vou mais pra academia do que eu ia antes, porque eu preciso ir para academia para jogar o tênis. Perfeito. Então, você encontrou. Se encontra, exato. Mas respondendo a pergunta, cara, Moai é um clube de líderes, então a gente tem acessos para todos os perfis de empresários, se você é MEI ou se você é um Big Corp, Middle Market. Primeiro passo é você vir até a gente nas nossas redes sociais, Moai Brasil. Coloca na tela aqui. @Moai Brasil é o melhor ponto, o Instagram, o melhor ponto de contato, ou mmoai.com.br. Então, ali você agenda uma entrevista. Essa entrevista com a gente é para a gente entender onde que você está, diagnosticar o ponto, porque ali a gente vai designar qual que é o melhor caminho para você dentro da rede. Uma vez ali dentro, você faz uma reunião de onboarding com a nossa equipe e aí você recebe uma esteira de eventos para participar, você vai ser designado um dos nossos conselhos. E, cara, a gente faz de tudo. A Moai faz mais de 200 eventos por ano. Porque eu entendo dos perfis das pessoas e, cara, nem todo mundo se comunica tão bem. Nem todo mundo gosta da vulnerabilidade ou do tempo de um conselho. Então, você precisa criar diferentes espaços e oportunidades de negócio. Então, a gente tem evento de networking, evento de conteúdo, mentoria. Agora, daqui 3 semanas, a gente vai fazer um campeonato de beach tênis. Aí a gente tem uma noite de poker, aí a gente joga a galera, todo mundo para ir para um kart, aí depois volta, imersão, 3 dias de conteúdo com os caras de São Paulo. Então, velho, é literalmente um clube de líderes. Ali dentro você vai ver várias coisas acontecendo e de acordo com o seu perfil, interesse ou timing de empresa, você vê, semana que vem, na quinta, a gente tem um dos maiores eventos, a gente vai falar dele. Só que na quarta, a gente vai estar com o presidente do BRB falando de M&A para um grupo de 25 empresários. Legal. Pô, não faz sentido para todo mundo da rede falar sobre M&A num evento. Então, você tem que ter essas oportunidades rodando. Mas tem oportunidade para qualquer tipo de perfil ali dentro. O que mais entra hoje na Moai são pequenas empresas, empreendedor que está começando, que entra nos nossos grupos de aceleração de negócio, os chamados early stages. Então, a gente tem, eu como coordenador, os próprios meninos da cidadania, que são o case que eu falei, eles também são coordenadores comigo de grupos early stages. O Instituto CC, que é esse outro grupo, também coordeno. E a nossa ideia é ter ainda mais parcerias para apoiar essa base, porque esse cara crescendo, ele gera emprego pra caramba. E como eu falei, é muito mais difícil você tirar uma empresa que fatura 1 bi para 2 que você pegar um cara que está faturando 50 mil para 100. É muito mais fácil aqui embaixo. Então, o impacto na vida desse empreendedor ele é muito grande e aí é muito prazeroso, né? Faz muito parte do nosso propósito ajudar. Sim. E os planos para o futuro? Como você vê a Moai daqui 5, 10 anos? O que você pensa? A gente está com um plano de expansão para nível Brasil, pelo menos uma unidade para cada estado. Eu ainda não fechei o modelo de expansão, a gente está refletindo. A Moai é muito prudente no em como a gente caminha, né? Então, esse ano, por exemplo, é um ano de estruturação interna. Ia ser uma espécie de franquia? Então, eu estou pensando se
sócio-operador no modelo como Coco Bambu, um modelo de franquia, ou um modelo que não é sócio nada, é tudo sede própria, como foi no início da Starbucks. Então tem vários modelos que é complexo de tomar essa decisão. Então minha ideia é lançar um MVP em breve para testar algum desses modelos e depois seguir, sabe? Perfeito. É isso daí. Vini, e hoje é você e tem outros sócios? Como é que funciona? Começou contigo. Sim. Depois você foi... Como é que você foi... Como é que você foi fazendo? Eu tenho 5 sócios. Hoje eu sou o único sócio operador e fundador na Moai. Então, sou só eu lá dentro. Pena, eu queria um pouco da ajuda dos meus sócios. Mas eu criei um board, um grupo de advisors ali extremamente relevante. Legal. Então, eu tenho o Bruno Ladeira, do Portal de Compras Públicas, da Moringa Digital. Ele é provavelmente um dos primeiros unicórnios de Brasília, muito em breve. Amém. A ideia dele foi fantástica. A gente tem o Felipe Manara, da Boutique de M&A, Stoic Capital. Hoje é um dos principais players de compra e venda de grandes transações em Brasília. A gente tem a Look and Feel, que é quase uma co-founder minha, o Fulio e o JP. Eles entraram há 3 anos atrás e ali a chave mudou. E a gente tem o meu escritório de advocacia, a Vieira e Serra. Você também é advogado? Não, eles são meus sócios e sócios. Tá. Sócios e sócios. Tá. A Vieira e Serra Advogados. Que eles são o escritório da Moai. Exatamente. Tá. E ainda tem o Rodrigo Bintes, que hoje é da Astra Digital. Ele se explica sobre ultra nichar agências de marketing. Legal. Então, o meu corpo de tomada de decisão é literalmente um conselho. Eu tenho o meu próprio conselho. Perfeito. Que te direciona essas estratégias e me ajuda. Eu não teria chegado aqui tomando decisões sozinho. Com certeza. Então, acho que fez toda a diferença, sabe? Pô, que bacana, hein? Que história. Você contando a história aí, Vini, eu também estou nesse mercado aí de ajudar empreendedores, empresários. Eu lembro que a gente fez alguns cursos juntos na Febracis. Jamais imaginei que seu business fosse a Moai, porque a gente não chegou a ter tanta troca naquela época. E quando a gente começou o Líderes do Brasil, isso em 2018, um pouquinho mais novo que a Moai, a gente também foi para a necessidade de nós nos organizarmos para fazer movimentos em bloco. Por quê? Porque éramos todos pequenos empresários e hoje realmente o principal público do Líderes do Brasil são as PMEs, pequenas, médias, né? Eu vou usar pequenas e micro, que é a sigla PME para pequenas e médias. Pequenas e micro empresas ali. No início a gente teve que se organizar porque a gente tinha muita dificuldade de conquistar as coisas. Seja junto ao Estado, propondo ideias e tentando resolver demandas junto ao poder público nessa interlocução, ou com as grandes instituições. E naquela época, realmente, a gente não tinha muita referência aqui em Brasília. Hoje, qualquer pessoa que quiser montar um grupo de network, precisa entender primeiro os desafios que e entender as barreiras de entrada que existem hoje, mas pelo menos existem pessoas como o Vinícius, que já, tem um conhecimento vasto desse negócio. Naquela época não existia isso. Sim. Naquela época era tudo muito novo aqui, né? E a gente foi construindo. E você foi contando a sua história aqui, eu falei, caramba, eu passei por muita coisa parecida. Porque o processo é muito parecido, né? Hoje eu trabalho também 100% por um propósito, por uma ideia, por acreditar. Eu costumo dizer que o Líderes do Brasil é um grupo muito mais de relacionamento do que de negócios. Então, assim, lá a gente não tem... Lá você entra com CNPJ ou sem CNPJ. E aí tem, sim, várias esteiras também para oferecer. O cara, quando ele entra num ambiente empreendedor, a gente pressupõe que ele quer se tornar um empreendedor, ainda que ele não seja. A gente criou uma ideia de negócio para poder oferecer para ele esse desenvolvimento, essa aceleração, essa transição de CLT, talvez, ou de profissional liberal para, de fato, um empreendedor. Mas você trazendo a história aqui, eu falei, caramba, a gente parecia que estava em universos paralelos. É o multiverso, tá entendendo? Porque eu falei, essa história parece demais com o que eu vivi também lá no início, né? Hoje, lógico, o Líderes do Brasil ainda está aprendendo muito com a Moai e é muito bom poder andar junto contigo e te servir no seu sucesso, porque o nosso propósito sempre foi esse. O que nos norteia é uma frase que a gente costuma dizer por aí, e que de fato traduz muito daquilo que da forma como nós nos posicionamos. O seu sucesso é o nosso legado, a gente quer contribuir para esse legado. Ou a gente quer contribuir para esse sucesso e fazer parte desse legado, entendeu? A gente entende dessa forma. Eu sempre vi muito poder na interação entre, vamos colocar, abre aspas, colegas de mercado, pseudo-concorrentes. Eu vejo muito poder nisso, quando a gente se movimenta em bloco. Imagina, todos os grupos de Brasília se unindo, que é uma proposta que está nascendo agora, se unindo para um movimento nacional.
para nos ajudarmos, para nos respeitarmos também, que eu acho que isso é muito importante. Sim. E cada um tem sua pegada, cada um tem sua identidade. As pessoas compram primeiro o líder e depois a visão. As pessoas compraram o Vinícius e amam o AI. As pessoas compram o Dair e o Líderes. E às vezes as pessoas compram o Vinícius e o Dair. E tá tudo certo. O mercado tá aí para isso. Mas me agrada muito esse nosso bate-papo e a construção dessa relação, porque de fato o nosso propósito ele converge no sentido que a gente quer fomentar o empreendedorismo em Brasília e no Brasil. Sim. Que é um desafio. É o propósito. Que é o propósito. Mas é um desafio muito grande, porque o nosso país, você sabe como é que é. Nosso país ele não tem esse olhar para o empreendedorismo, não tem esse cuidado com as micro e pequenas empresas, não existem políticas públicas que incentivam o desenvolvimento de empreendedores. Ou seja, a barreira de entrada para empreender no Brasil é elevadíssima. Quem empreende no Brasil e é bom, empreende em qualquer outro lugar do mundo. Cara, se você olhar até em termos de mercado, né, eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que a forma da gente gerar valor para os nossos negócios e para a sociedade é unindo. Então, olha a oportunidade que a gente tem na frente. Se eu falar para você assim, você está sem carro, como que você vai para casa hoje? Que aplicativo você vai usar? Seria o Uber, né? Seria o Uber, certo? É o primeiro que vem na cabeça de 99% das pessoas. É isso. É o Uber. Como que é o valuation de uma empresa? É o tamanho do mercado. O valor da empresa ela é baseada em tamanho de potencial mercado. Se a gente pensa hoje, eu quero abrir uma empresa, qual é a primeira instituição, referência, que resolve todos os problemas do empresário no Brasil? E eu estou falando grande, nível Brasil. A gente não vai ter uma instituição que vai vir na nossa cabeça. Eu vou pensar no G4, você vai pensar na Dom Cabral, na FGV, em 50, em clube de líderes, em Sebrae, você tem 50 possibilidades. Só que você tem um empreendedorismo crescendo no mundo. Ou seja, existe uma oportunidade de mercado de todas essas instituições criarem uma demanda, um profissionalismo, um acesso que facilite para o empreendedor atingir o sucesso, que literalmente está em inúmeras iniciativas isoladas. Como que você gera muito valor em processos de M&A? Quando chega uma empresa ou um bloco e entende, olha, esse mercado é gigante, vamos criar algo, velho, gigantesco mesmo, e que atendam todas as necessidades do nível Brasil. Isso pode ser uma empresa que vai e dispara, pode ser uma empresa maior que compra várias outras, pode ser várias empresas e iniciativas desenvolvendo isso em torno do Brasil inteiro e o mercado aquece, e aí surge um player novo e surge. Então, velho, existem vários mercados. O que não existe é concorrência em termos de ilhas. Cara, a gente está falando de Brasília capital. Quando eu trabalhava na RNP, eu viajei 25 estados do Brasil. O Brasil é feito por pequenas cidades e municípios. Ali que está o grosso, uma população de mais de 200 milhões. Imagina uma empresa que consiga atender e educar o cara que tem um açougue dentro de uma cidade com 150 mil habitantes. Perfeito. Imagina esse cara ter uma instituição que dá acesso para ele a network, informação, conteúdo, educação. Você transforma a vida daquele cara e a gente está falando de um impacto social de verdade. Que aí a gente está falando que o empreendedorismo é a maior alavanca para transformar o mundo. Beleza, esse mundo não está só em Brasília, capital, Lago Sul, plano piloto. A gente está falando de um universo de 200 milhões, de um universo ainda maior. Então, quando eu penso em conectar, eu fico muito grato porque, cara, eu preciso de muitas lideranças de redes, de todas essas instituições do meu lado, de João Pessoa, de Salvador, de todos os lados, para a gente olhar para o país e falar assim, é burocrático? É, mas essas redes aqui têm um caminho muito mais fácil para você. Aqui você não vai quebrar a cabeça, aqui as pessoas vão te estender a mão, aqui seja com Vinícius, seja com líderes, seja onde você for, existe uma estrutura validada onde você erra menos e ganha mais. Ponto, velho. Pronto, então, essa é a consolidação que eu desejo ser um dos pioneiros junto com você a criar para o mercado. Excelente. Entendeu? E o que você está trazendo aqui, Vini, é muito importante. Por quê? Vamos trazer aqui um caso conhecido por todos nós aqui, que foi o fenômeno do coach. Eu me formei em coach, fui mentorado por um bom coach, né? Vivi o processo de coach e tenho só coisas boas para falar do coach. Porém, o mercado, quando foi dada a oportunidade para o mercado do coach ser regulamentado, alguns grandes big players não quiseram essa regulamentação, não quiseram fazer nenhum tipo de movimento nesse sentido, justamente para não ter que ter
Enfim, isso gerou o quê? Gerou a banalização do coach. Por quê? Pessoas no YouTube faziam um curso de 2 horas e saíam de lá dizendo que eram coaches. Isso acabou queimando o mercado de um jeito que hoje em dia as pessoas não toleram mais nem ouvir a palavra coach, por mais que eu seja um defensor de que funciona. E presta, e é bom mesmo. Só que assim, o brand da ideia coach caiu por terra. Hoje as pessoas usam treinador, mentor, qualquer outro nome menos coach. Hoje as pessoas estão vendo o sucesso da Moai e assim, o sucesso, modéstia, parte do grupo Líderes do Brasil também, e de outras estruturas que também têm performado bem, e estão pensando que é fácil abrir um grupo como esse nosso. Entendeu? Que vai de um dia para o outro, vai montar um grupinho ali com pessoas ali, fazer um monte de reunião e que a coisa vai fluir, que vai acontecer. Ou seja, fazer de forma madura, reunir amigos, talvez não seja tão complicado. Agora, monetizar em cima disso e ter um plano, aí são outros 500. A minha preocupação é que esse fenômeno que está acontecendo aí acabe reverberando nos nossos negócios. Aí eu propus uma ideia, a Claudinha até trouxe na reunião que foi uma moça que eu não pude estar presente, mas que foi uma ideia que nasceu com o Chico, do Clube de Permutas. Um abraço para você, Chico. Chicão. Da gente criar, Vini, uma associação dessas empresas que atuam nesse mercado de educação e network para empreendedores, empresários, que possa validar com um selo as empresas que de fato queiram passar pelo processo para realmente serem empresas que entregam de fato aquilo que prometem. Que vivam esse negócio de forma profissional. Justamente para... Selo de qualidade. Não seria uma regulamentação, mas seria uma preservação do mercado com selo de qualidade. E isso traz um benefício do impacto político e grande dentro das instituições muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque se eu tenho 60 redes associadas em algo que fala, olha, essas redes são sérias, tem auditoria, você tem uma articulação. Total. A Moai sempre foi muito apartidária e sem vínculo nenhum político. Hoje eu considero isso até ruim, mas no início foi uma decisão que a gente tomou, ainda não mexi. Mas realmente é muito importante que nós estejamos envolvidos em algumas decisões políticas. Isso pode atrair benefícios impressionantes. Com toda Agora, certeza. Ações isoladas, elas podem gerar um impacto. Se a gente tem uma associação lutando em prol, o impacto disso é gigantesco. Perfeito. Sem contar você criar padrões mínimos que garanta pro empresário que ele não vai perder o tempo e o dinheiro dele, que já é pouco escasso. Exatamente. Cara, não, peraí, então isso aqui tá sério. Pô, eu gostei do Líderes, eu gostei da Moai, é independente. Você faça a escolha, mas ter algum critério básico para ele não tomar. E, cara, como é perigoso você criar um espaço de vulnerabilidade para o empresário e você dar direcionamentos errados. Nossa, isso aí é terrível. Então, é importante pra caramba que você tenha uma estrutura mínima de falar, velho, a partir de onde você está falando com esse empresário, com quais critérios. Porque senão, velho, a sua chance de piorar a situação do empresário, que já é difícil, pode ser alta, né? Com certeza. Não, eu tô trazendo esse assunto aqui à mesa, não porque surgiu da minha cabeça, porque eu quero arrumar trabalho pra gente. Eu concordo muito com isso. O Líderes do Brasil, diferente da Moai, sempre teve uma veia muito política. A gente tem um instituto que, enfim, tem muitas parcerias aí com o governo. Mas essa ideia que você trouxe da associação ter essa força política, isso é positivo, mas o que me gerou essa necessidade foi, assim como você, a gente também, eu e a minha sócia Claudinha, nossa vice-presidente aqui, nós somos meio que o comercial ainda da empresa. Tem que aprender mais contigo, né, Vini? Mas vou aprender, com certeza. E a gente vai muito conversando com os empresários. E teve um empresário, não foi, se eu posso dizer, não foi a Moai, não, né? E também não vou expor aqui qual foi o grupo. O movimento que está se criando. Mas a pessoa estava assim, assustada com essa ideia de network. Porque ela teve uma experiência horrorosa, que, pelo que ela me explicou, me pareceu até um estelionato, pareceu um negócio bem fora da curva mesmo, de uma pessoa que estava se posicionando como grupo de network e de troca, etc e tal, sem validação nenhuma, sem nada. Eu até falei para ela assim, mas você foi meio, desculpa a palavra, mas bem burra. Porque você entrou de cabeça num negócio que você nem validou. Simplesmente você recebeu a proposta, assinou o contrato, caiu para dentro e se ferrou. Mas isso gerou uma dificuldade para tentar convencer essa pessoa de que nós não somos iguais. Você está entendendo onde está o problema? Eu falei, não, então a gente precisa juntar os movimentos estruturados, consolidados, validados, testados, com tempo,
O tempo, ele é o verdadeiro juiz do negócio. Né? Para que a gente possa criar, de fato, uma associação que vai ter essa força política, vai poder destravar muita coisa, e que vai dar um selo de qualidade. Pô, Matheus, você quer montar uma empresa como a nossa aqui? Cara, então é o seguinte, você pode contratar a mentoria do Vinícius, você pode contratar a mentoria do Dair, você pode contratar a mentoria do Francisco, você pode contratar, ou não, ou então faz o seguinte, vai lá, monta seu plano de negócio, traz para cá. A gente vai analisar seu plano de negócio. Valida, você tem 1 ano. Daqui 1 ano você volta e te dá o selo. E você faz parte da associação. A gente está preservando um mercado que é um mercado promissor. E que a gente não pode correr o risco de ter esse mercado exposto por aventureiros que acham que isso aqui que a gente faz é fácil. Foi fácil para você? Não. É fácil ainda? Pois é, não é fácil. Viver, que nem o Vinícius, quando ele começou, ele ainda estava vinculado à empresa. Depois ele queimou a ponte e falou, bicho, agora eu vou com tudo. E hoje você vive do mercado. Ou seja, você vive do mercado. Eu quero ver o cara que faz isso. Porque você montar um grupinho por aí e ficar vivendo de outra renda... Não, mas passar o tempo que ele passou, chegar onde ele chegou, realmente tem que ter ali muito planejamento, muita garra e muita força de vontade. Agora, eu quero fazer uma pergunta, meu querido. A gente viu aqui o Vini PJ. Agora, quem é o Vini PF? Quem é a pessoa física do Vinícius? Perfeito. Cara, eu adoro jogar, velho. Eu sou gamer desde moleque, sabia? Eu fui 2º melhor jogador de Warcraft 3 do Brasil. Cara. Hoje em dia eu quero desestressar porque, cara... telefone em rede, ele não para, né, velho? Então, você chega na sexta-feira ali no sábado, você tá um turbilhão. Então, eu ligo meu PS5, velho, abro um jogo ali, agora Diablo 4, tô jogando pra caramba, eu esqueço de tudo. Então, eu gosto muito disso. Eu sou um cara muito de boteco também, com amigos, eu gosto de sertanejo. Legal. Pô, domingo agora eu vou fazer o meu aniversário. Meu aniversário é dia 26, mas eu vou comemorar porque eu vou viajar. Aí marquei um sertanejão com todos os meus amigos. Então, velho, eu sou um cara bem do boteco, do jogo de videogame. Eu gosto de dar uma treinada para cuidar da saúde. Tô adorando jogar tênis. Achei um esporte muito legal porque você trabalha concentração, você trabalha planejamento, você trabalha análise de um oponente para você criar uma estratégia de jogo que varia de um para o outro. Então, cara, eu sou bem competitivo até na minha hora de lazer, sabe? Eu gosto de jogar jogo. Você sempre foi assim ou você ficou dessa forma com o passar do tempo? Cara, acho que eu sempre fui. Sempre foi. Porque, você vê, quando eu era moleque já no Warcraft 3, a competição... Eu sempre joguei jogo de estratégia, sempre jogos online competitivos, onde eu podia competir com outros e desenvolver. E eu gostava dessa parada de ter o ranking e tal. Nunca fui estudioso até a faculdade. Na faculdade as coisas mudaram, comecei a estudar muito. Então eu leio bastante, assim, pelo menos um livro por mês. O que você lê hoje em dia? O que você está lendo hoje em dia? Cara, hoje eu tenho um livro... Minha paixão de todos, que mudou minha vida, que se chama A Escola dos Deuses. A Escola dos Deuses? É. Caramba. E agora eu tô relendo o GTD, porque eu dei uma desorganizada. Então, Getting Things Done, acho que no Brasil é a arte de fazer acontecer. E eu tô lendo um livro também em inglês, eu não sei se tem tradução, ele chama Self-Knowledge. Ele é um livro de autoconhecimento. Então, ele vai passando passo a passo por todas as crenças que você falou, sobre os aspectos emocionais, para você ter reflexões sobre comportamentos, atitudes e tudo mais. Então, eu sempre estou lendo livros assim, técnicos ou de autoconhecimento. Eu sou fã de livros de autoajuda, eu também. Mas normalmente eu busco ir na essência do desafio. Perfeito. Então, eu adoro coaching. Cara, tem um cara chamado Echeverry, que é um dos fundadores do coaching lá, livro em espanhol, cara, me amarrei em ler. Então, eu vou buscando um pouco fora das prateleiras para ter períodos de reflexão, mas leio todos de prateleira também. Então, eu adoro, acho que é o que mais... Se você está tendo contato com pessoas certas e conteúdo certo, a sua chance de se manter motivado é muito maior. Muito maior. Do que se você só ficar vendo porcaria e tudo. Então, eu tenho rituais matutinos que mudam completamente meu dia. Então, por exemplo, eu saio no evento 2 horas da manhã e não consigo acordar mais cedo. Eu não tenho dessa, velho, de ter que acordar 5h30 todo dia. Quando eu acordo é porque eu normalmente sempre acordei cedo. Mas direto eu me dou blocos de tempo. Então, de manhã agora eu não vou trabalhar para fazer o meu ritual, sacou? Perfeito. Meu ritual é basicamente, cara, acordar cedo, ler meia horinha, aí eu vou treinar alguma coisa, ou caminhar, ou jogar tênis, ou para academia. Eu me deixo, depende do meu nível de energia. E depois eu volto a dar uma meditada. Cara, isso aí, pegando um solzinho de manhã, me energiza o dia inteiro. Quando eu não faço essa coisa super simples,
parece que o dia não rende tão bem, sabe? Então isso é muito importante pra mim. E, pô, que Brasília que era apaixonado pela Chapada, né? Também é meu refúgio, velho. Deu estresse demais, tá muito difícil. Chama minha mulher, Mayday, vambora. Já cheguei a pegar ela sem nem falar que a gente tava indo. Ó, tamo pegando carro, só leva uma muda de roupa aí e vambora. Cara, que bacana. E hoje, quais são os seus principais mentores, assim, os caras que te inspiram? Cara, eu consumo muito conteúdo do G4. G4 é fantástico. Pra mim, é uma grande inspiração. Eles estão criando esse mercado, eles estão consolidando o mercado. Muito educacional. Eu e o G4, a gente nasceu de locais diferentes, né? O G4 nasceu da educação. Então, eles construíram ali as imersões e tal, assumindo o espaço que a Perestroika um dia teve. E agora eles estão indo para comunidades. Com o G4 Club, com o Scale, que são modelos bem similares ao meu conselho estratégico. Então, eu comecei por comunidade e agora eu estou indo para educação. Inclusive, convidei o Alfredo do G4 para o nosso evento agora. Fantástico. Vamos falar agora do evento. Justamente por tudo que a gente conversou. Então, vai ser bem legal. Ele é um cara, eu me inspiro muito no Flávio Augusto, em como ele toma a decisão. Legal. Tem um cara que aprendeu com ele chamado Mário Magalhães. Velho, eu esqueci o nome, mas tem um empreendedor que fala muito de Deus também. Ricardo, alguma coisa, não lembro, mas eu me amarro. Pablo Marçal, eu gosto muito. Também gosto. Então, todos esses que eu tô falando são as únicas pessoas que têm sininho no meu Instagram. Ah, entendi. Perfeito. Eu não costumo ficar vendo conteúdo aleatório. Entendi. Eu boto o sininho em 10, 15 referências que eu tenho e quando eu abro, eu consumo conteúdo desses caras. Legal. Que daí, normalmente, eu vou ter uma frase maneira, um conteúdo maneiro e eu me mantenho próximo das minhas inspirações, sacou? Maravilha. Antes da gente entrar no assunto, Vini, do evento, super evento que vai acontecer, que é o Moai Summit, qual o livro que você... Fala pro pessoal que está nos assistindo, você fala assim, bicho, você tem que ler esse livro. Já devem ter indicado, mas você tem que ler O Mito do Empreendedor. É o livro obrigatório para todos os empresários. Mito do Empreendedor. Anota agora aí. Já tinha indicado esse? Não, esse não. Cara, O Mito do Empreendedor é um livro pequeno, que é uma bíblia, com um passo a passo para o empresário sair da infância e ir para a maturidade da empresa. É gostoso de ler. É em cima de um estudo de caso de uma menina que abre um bolo, uma empresa de bolo. E aí, literalmente, você está na infância, você vai fazer isso. Está aqui o passo a passo, está aqui o processo. Você não precisa... Inventar a roda. Não precisa inventar a roda. Legal. Vai e faça. Vini, Moai Summit. Que pancada é essa que você está trazendo para Brasília aqui? Conta para nós aí. E, meu amigo, você está aqui nos assistindo aqui, você não pode perder de jeito nenhum, não. Do ano esse vai ser de empreendedorismo. Explica para nós aí qual é a ideia do evento, qual é a entrega, como é que funciona para a galera participar também. Legal. Bom, como eu falei durante toda a fala, né? Mas como eu expliquei, a Moai nasce desse propósito de conectar empreendedores e desenvolvê-los para trazer um impacto positivo no mundo. Esse evento, ele entrega tudo aquilo que a gente faz em um único dia. Então, como que a Moai faz? Tomando melhores decisões. Então, vão ter conselhos estratégicos no evento. Legal. Gerando conexões e oportunidades. Vão ter dinâmicas de conexões e oportunidades. Trazendo conteúdo técnico e conhecimento. Vai ter conteúdo técnico e conhecimento. E trazendo espaços diferenciados e soltos e leves para as pessoas se conectarem. A gente vai ter uma festa também. Então, a gente conectou tudo aquilo que a gente faz em um único dia numa experiência incrível. E como, reunindo esse grupo de empresários, a gente quis entregar o do melhor, nós reservamos um dos melhores espaços de eventos da América Latina, que é o CICB. Hoje eu acho que ela é o maior da América Latina. E reservamos uma área, um rooftop que nunca foi usado, nunca foi visto antes. Legal. É um dos rooftops mais lindos da cidade. E o evento vai acontecer lá. Então, pela manhã, a gente vai ter um estudo de caso da Moai. Convidamos o Walter Longo, que foi CEO do Grupo Abril, participou do Aprendiz com o Roberto Jusso. Muito bom. Hoje ele é da Unimark, um cara que está nos boards de conselhos mais arrojados do mundo. Seguindo ele, eu vou ter um painel, eu e o Alfredo Soares do G4. Legal. Com perguntas e respostas, mentoria. Eu falei, cara, eu acho que é um desperdício eu estar aqui com um cara que fatura 300 milhões, já fez um êxito com menos de 30 anos, só numa palestra de conteúdo. Vamos bater papo e trazer um conteúdo, velho, personalizado para esse público. Saindo dali, a gente tem um almoço com todos do evento. Você tem a opção de comprar com ou sem o almoço.
E à tarde a gente divide os membros que já têm conselho. A dinâmica do conselho não é adequada quando você não está inserido no contexto. Então, Perfeito. a parte dos conselhos vai ser reservada para os membros da Moai, mas quem não é membro vai ter um super painel que vão ter 2 eventos, o Experience e o Connect. Um é para gerar negócios, indicações de negócios, e o outro é para conexão entre todos esses empresários. E ali a gente vai até o final da tarde, e aí chega a cereja do bolo no rooftop, a nossa festa de comemoração desse dia. 4 atrações musicais super legais, são inéditas, tem surpresa nas atrações. Uma festa open bar, open food, com mais de 600 empresários juntos ali. Pai. Caramba, que bacana, hein? Vai ser um evento bem... Dá nota, dá ruim esta data. E que dia mesmo? Dia 24 de agosto, quinta-feira que vem, CICB de 8 às 11 da noite. Excelente. Para inscrições é simpla.com.br/Moai. Você encontra a nossa barra de eventos. Ô, Matheus. Mas Matheus o quê mesmo? Hã? É pra não confundir. Eita, meu Eu filho. fiquei emocionado Ficou aqui, emocionado. viu? É o que o Vinícius falou. Wesley, põe aí o Simpla. Fala de novo aí, Vini. simpla.com.br/Moai. simpla.com.br/Moai. Dá pra comprar por lá, pra pessoa participar. Exatamente. Todo mundo do Líderes do Brasil Sim. tem um link especial com R$100 off em qualquer um dos eventos. Olha, meu ingressos. querido. É separado? Como é que funciona os ingressos? Tem... Tem com ou sem almoço. Essas são as duas opções. beleza. Exato. Aham. E eu acho que o almoço esgotou hoje, eu tenho que ter certeza, mas eu acho que já não tem espaço pro almoço. Pro almoço. Mas ali na região tem várias possibilidades, tá bom? Moai mais líderes do Brasil. A nossa vice-presidente já está disparando no grupo, com certeza. E também para você ir respondendo as suas dúvidas no privado, caso você, de fato, tenha sido inteligente o suficiente para entender que você não pode faltar. Caso contrário, eu até recomendo que você siga o canal, sabe? Porque não vai dar... Você realmente não é público para nós aqui, não. Se você perder um evento como esse aqui, você realmente está cometendo... A não ser que você não possa mesmo. Mas poder, irmão, é burrice não ir. Não, Vini? Perfeito. Obrigado. Vini, nós te agradecemos muito pela tua presença. Espero que seja a primeira de muitas. Valeu, gente. Bate-papo. Quando precisar, tô por aqui. Não, com toda certeza. E a gente vai se despedir da seguinte maneira. Eu vou passar a palavra pro Matheus trazer uma mensagem. Você traz uma mensagem de fechamento e eu dou tchau pra galera. E a gente se vê no evento da Moai. Cara, eu acho que todos ficamos aí realmente impressionados, né, com a tua energia, Sim. com o teu poder de raciocínio realmente em encontrar formas e energia ali para poder chegar onde você chegou, né? Eu sempre costumo dizer que a gente só é o que a gente é hoje pelo fato da gente ter passado por tudo aquilo que a gente passou. E você é uma prova viva, né? Que veio ali da CLT, encontrou uma ideia através de uma necessidade e colocou todas as suas energias nisso. Eu acho que o que falta muito nas pessoas que ainda não chegaram no sucesso é isso, é você se entregar realmente 200% que seja para um negócio. E você aqui provou por A mais B que você realmente de corpo e alma está dentro do negócio e, logicamente, né, a nossa colheita ela é proporcional ao nosso plantio, né? Então, você está colhendo realmente tudo aquilo que você plantou. Então, agradeço você pela essa oportunidade, por essa aula de empreendedorismo aqui, por ter aberto aí, né, toda essa tua trajetória. E eu acredito que, meu querido, um podcast não foi o bastante. A gente vai fazer o pós-evento. A gente vai ter que fazer o pós-evento. Pronto. Então, querido, obrigado por você ter passado Obrigado todas vocês. essas pérolas aí para todos e que a gente consiga, né, fazer mais um aí, porque tem muito conteúdo. Eu vejo que tem muito ainda a oferecer. O Vinícius é um fenômeno da natureza aí e vai fazer história no nosso país. Vini, por favor. Bom, eu amo uma frase, acho que ela resume tudo que a gente falou, de, pense diferente, faça, inove, una, e essa frase fala, não se pode encontrar novas terras utilizando velhos mapas. É isso aí. Obrigado, gente. Olha aí. Senhoras e senhores, com vocês, esse foi Vinícius Postai, um programa extraordinário. Sua cabeça, muito provavelmente, se você realmente se entregou para esse conteúdo, sua cabeça deve estar explodindo. E eu te aconselho fortemente, para não dizer assim, né? Você entendeu o que é o aconselho fortemente, né? Não perca o evento. Pelo amor de Deus.
Vamos colar na Moai, vamos estar andando junto. A gente tem um propósito em comum. Nosso propósito é transformar o nosso país por meio da educação, do network, das conexões entre essa grande comunidade, que é a maior comunidade desse país, que é a comunidade de empreendedores. Nós precisamos, de fato, ocupar o espaço que nos compete, o espaço que é nosso por direito, porque quem emprega, quem gera renda, quem movimenta esse país, somos nós, empresários e empreendedores. Essa é a nossa proposta para você. Agradeço a toda a audiência, não deixe de curtir, C, curtir, comentar e compartilhar. Um beijo no coração e pra cima, liderança! A gente não para, todo dia tem que ser um novo avanço!